Olá, primeiro ano, estou aqui mais uma vez, professor Wesley, com o vídeo de número 4, referente à quarta semana. Vamos hoje comentar e corrigir as questões de número 16 ao número 20, ok? Então vamos lá, começando aqui na questão de número 16. Vitaminas do complexo B podem desempenhar a função de fatores enzimáticos e sua carência pode provocar uma série de enfermidades. Um exemplo de doença provocada pela carência de vitaminas do complexo B é. Então, tem várias consequências, que a carência de vitamina do complexo B pode causar. Mas, geralmente, o mais comum da gente ver aí acontecendo com as pessoas é o cansaço. Vou anotar aqui para vocês, ó. O cansaço excessivo, o cansaço, que mais? Vamos pensar, inflamações também, dor de cabeça, cansaço excessivo, inflamações, dores de cabeça, são exemplos aí da carência de vitamina do complexo B. Ok, pessoal? Vamos lá, questão de número 17. Os nutrientes são componentes dos alimentos que consumimos. Estão divididos em macronutrientes, que é carboidrato, proteínas e gorduras, e micronutrientes, vitaminas, minerais, águas e fibras. Nos micronutrientes é que estão os valores calóricos. Nos macronutrientes é que estão os valores calóricos dos alimentos. A figura a seguir ilustra a importância de nutrientes no organismo humano. Analise-a. Então vamos ver a figura. De um lado, uma família mais magra, corpo assim bem magro mesmo, e do outro uma família mais obesa. Então vem a pergunta do menino, de onde você obtém sua proteína? Então vamos analisar as opções da questão. Considerando a figura e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e assinale a que melhor representa uma resposta para a pergunta indicada na figura. Letra A. Sucos de frutas cítricas. Bom, pessoal, só para adiantar, todo produto de origem vegetal, ele tem como a fonte principal carboidratos. Geralmente os produtos de origem animal que são ricos em proteína. Então as fontes principais de carboidrato, produto de origem vegetal, plantas. Alimentos ricos em proteína são de origem animal. Então analisando aqui, letra A, por exemplo, sucos e frutas cítricas, isso é de origem vegetal, então não. Massas são produzidas com carboidratos, farinha, tipo isso, reserva, alimentos ricos em carboidrato. Mel de abelha também não, porque o mel de abelha é rico em carboidrato, glicose principalmente, O leite contém proteína, então resposta aí o leite. Vamos lá. Questão de número 18. Ao beber uma solução de glicose, C6H12O6, um corta-cana ingere uma substância, um cortador de cana, que ao ser degradada pelo organismo produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo. Ok, letra A está correta. Então essa é a resposta, ok? Atividade de número 19. Leia os textos abaixo e complete as informações pedidas. Então vamos lá. Texto de número 1. Após passar muito tempo
sem se preocupar com sua saúde, o senhor José resolveu ir ao médico e fazer uns exames de rotina. Em conversa com o médico, relatou seus hábitos alimentares, ressaltando a preferência por frituras e carnes gordurosas. O médico ficou alarmado ante as preferências alimentares de seu paciente, principalmente depois de ter analisado o resultado do seu exame de sangue e constatado um nível de colesterol muito alto. Recomendou-lhe, então, uma nova dieta composta de frutas, legumes e verduras. Então, a situação do Sr. José é complicada, né? A alimentação não balanceada gerou aí esse problema. Então, analise a dieta recomendada pelo médico, apresentando argumentos que a justifiquem. Então, vamos lá. Ele recomendou frutas, legumes e verduras. Por quê? Como a alimentação do Sr. José, olha, ele gosta muito de fritura e carnes gordurosas, então a taxa de colesterol dele está muito alta. Então, veja bem, as frutas, legumes e verduras vão ajudar a fortalecer o organismo e a limpar, né? Fazer com que o corpo quebre, retire esse excesso de gordura no organismo, desnecessária, né? Gordura ruim, colesterol ruim. Então, as verduras vão ajudar a equilibrar a alimentação do seu José e também ajudar o corpo a se auto-recuperar. Texto de número 2. Depois de orientar o seu José quanto à alimentação, o médico explicou que uma dieta rica em gordura saturada e colesterol é um dos fatores que pode contribuir para o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Com isso, as artérias vão ficando endurecidas e estreitas, diminuindo o fornecimento de sangue para os órgãos do corpo. Além disso, aumenta a probabilidade de formação de coágulos, os quais podem obstruir as artérias importantes, como as que alimentam o coração. Neste caso, porções maiores ou menores do músculo cardíaco podem parar. É o infarto do miocárdio, que pode provocar a morte. Apesar dos malefícios causados por sua alta concentração, é correto afirmar que o colesterol não é importante para o funcionamento do organismo? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, não é correto, tá? A resposta é não. Por quê? Existem dois tipos principais de colesterol. Então, vamos colocar aqui, ó, tipos de Deixa eu colocar aqui. Colesterol. Dois tipos básicos, HDL e o LDL. O colesterol HDL é o colesterol bom. O colesterol LDL é o colesterol ruim. O que significa HDL? HDL é uma sigla em inglês que significa High Density Lipoprotein, ou seja, é uma proteína de alta densidade. E o LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. Então, o HDL ele tem a função de limpar o organismo, de remover o colesterol ruim. Ele funciona como se fosse uma vassoura, um faxineiro, tirando as impurezas, a sujeira de um determinado ambiente. Então, o colesterol bom, ele ajuda na limpeza, e o LDL é o colesterol ruim, que fica depositado nas artérias, nas veias e causando problemas aí. Um outro detalhe importante, pessoal, o nosso organismo, as membranas celulares, as estruturas do nosso organismo, das nossas células, são formadas por moléculas de lipídios. E o colesterol é um dos componentes que faz parte do nosso organismo. É importante para manter o equilíbrio.
O excesso dele, e dependendo do tipo, é que causam problemas, beleza? Então vamos lá. Questão de número 19. Sr. Richard Francis Burton, famoso explorador inglês, em 1869 publicou um livro sobre suas viagens pelo Brasil. No Rio Salgado, que deságua na margem direita do Rio São Francisco, ele observou a presença de coqueiros, cocos nucífera. Essas árvores existem em abundância na costa do Rio de Janeiro ao Pará. Normalmente não frutificam nas regiões interioranas. Ali, no Rio Salgado, a distância do Atlântico era de 350 milhas em linha reta e encontramos o coqueiro crescendo. O Rio Salgado tem suas águas salinas ou salitrosas. O coco da Bahia é encontrado em muitos lugares onde o terreno, possivelmente, um antigo leito do mar, compensa a falta do ar da atmosfera marítima. Mais adiante, Burton relata que as águas são estomacais e capazes de curar ou diminuir o bócio. Vamos lá então. Nessa atividade 19, né, o que é o bócio? Bom, pessoal, o bócio ele cresce nessa região do pescoço, né, chamada garganta. A glândula tireoide ela cresce de forma descontrolada, desequilibrada, exagerada. O que é responsável por formar o bócio? O bócio, então, é o aumento exagerado da glândula tireoide. E ela cresce de forma exagerada devido à carência de iodo. É um dos componentes necessários para o bom funcionamento e equilíbrio dessa glândula. Então, o bócio é o crescimento anormal ou exagerado da tireoide, tá? Da glândula tireoide. Letra B. Qual é a característica principal e o mecanismo de ação dessa doença? A característica principal é a formação do papo, né? Do crescimento exagerado. E o mecanismo de ação dessa doença? Bom, essa doença, ela age, o crescimento, né, da glândula tireoide promove um desequilíbrio no funcionamento dessa glândula. Como toda glândula tem a função de produzir substâncias, muitas delas produzem hormônios, como o caso dessa glândula, então vai interferir no funcionamento do organismo, do corpo, podendo interferir na pressão sanguínea, podendo interferir no humor da pessoa e em vários outros pontos, como o sistema de defesa e outras partes mais do organismo, órgãos, né? Funcionamento de órgãos do corpo humano, ok? Letra C. Possivelmente, que substância estava presente nas águas dessa região do São Francisco que ajuda na cura do bócio? Bom, pessoal, é o sal, né? O sal contendo iodo, que ajuda, então, a manter o equilíbrio e evitar o crescimento desordenado ou exagerado dessa glândula. Beleza? Letra D. Do ponto de vista ecológico, como explicar por que a distribuição do coco da Bahia no interior está restrita a antigos leitos de mares? Ora, pessoal, porque o leito de mar contém sal, sal contém iodo, e é um componente essencial para o desenvolvimento e crescimento também desse tipo de planta, ok? Então, concluímos aí a questão de número 19. Vamos agora para a nossa última questão, questão de número 20, fala sobre o vírus, né, pessoal? Covid-19 é o que nos colocou aí em quarentena durante muito tempo e é o que nos fez também hoje estar fora da escola. Então, vamos lá. O aumento no número de casos de coronavírus e a disseminação global resultaram na decisão da OMS como a definição de pandemia muda o controle da doença. Bom, vamos voltar aqui no início, né? Não li o início.
Observe a notícia divulgada em 11 de março de 2020 na página da Saúde, abril. O OMS decreta pandemia do novo coronavírus. Saiba o que isso significa. O aumento no número de casos de coronavírus e a disseminação global resultaram na decisão da OMS. Como a definição de pandemia muda o controle da doença? Bom, pessoal, isso é uma pergunta, né? Então, como que a definição de pandemia muda o controle da doença? Uma vez que a Organização Mundial da Saúde definiu essa doença como uma pandemia, então a forma de controle muda. Por quê? Como atualmente há uma movimentação de pessoas entre as diversas nações, então as estratégias de controle elas se modificam para que essa doença não se espalhe cada vez mais e atinge 100% do planeta. Então, por isso que quando é decretado pandemia, a forma de controle ela é diferente, porque tem que haver bloqueios de trânsito não só entre municípios, entre comunidades locais, mas também entre comunidades internacionais, para evitar que essa doença provoque uma catástrofe mundial. Ok? Bom, vamos ler essa parte do texto aqui. Ó. Observando a estrutura do vírus, na imagem ao lado, sabemos que seu material genético é envolto por uma cápsula de proteína, uma cápsula proteica, como nos demais vírus. E externamente possui uma camada lipoproteica, né, que é proteínas associadas a lipídios, denominada envelope viral. Após a análise da imagem e utilizando seus conhecimentos, responda: qual a ação do álcool e ou da água-sabão sobre o coronavírus? Descreva esse processo. Bom, pessoal, na verdade, eu, enquanto professor de biologia, ciências e biologia, por conhecer, né, a estrutura de diversas espécies e tipos diferentes de vírus, como vocês viram aqui no próprio texto, a base viral ela é comum entre diversos vírus. Basicamente, um vírus é formado de material genético e proteínas, proteínas associadas a lipídios. Então, qual que é a ação da água e do sabão nessa estrutura? Vamos pensar o seguinte, quando você está lavando uma vasilha, você coloca lá o sabão para tirar a gordura daquela vasilha. Rapidamente, o sabão penetra nas moléculas de gordura e rompe as ligações químicas das moléculas de gordura. Então, as moléculas de gordura que estavam anteriormente presas, elas se desprendem e automaticamente soltam da panela, tornando a panela limpa. Então, essa é a ação do sabão-água na estrutura formada por lipídios, por gordura. Então, neste caso do coronavírus, o sabão vai agir de que maneira? O sabão ele vai adentrar as moléculas de gordura e vão desintegrar elas, vão fazer com que elas solte. E com isso a estrutura principal do vírus começa a se desmanchar. Ok? Agora vamos para a segunda parte dessa questão. Qual a ação do álcool? Bom, se você pega, por exemplo, e passa álcool em uma parte do corpo, rapidamente você sente aquele resfriado, você sente a sua pele esfriar. É como se ventasse mais ali, se resfriasse aquele local. Por que isso acontece? O álcool proporciona a evaporação mais rápida da água. Então, o álcool reage com as moléculas de água e faz com que a água evapore rapidamente. Com isso, remove mais calor do corpo de forma rápida. Ok, pessoal? Na verdade, assim, o álcool por si só, quando você passa ele no corpo, ele evapora mais rápido do que a água. Né? Vamos esquecer essa parte da água, vamos pensar só no álcool. Passou o álcool no corpo, ele evapora muito rápido. Com isso, ele remove o calor do corpo de forma mais rápida. Então, você sente aquela sensação um pouco mais fria. No caso da estrutura do coronavírus, o álcool faz com que ocorra evaporação mais rápida da água e remove calor, remove energia dessa estrutura. Então, por isso que água
e sabão com álcool tem função, de forma geral, desestruturar, desmanchar a estrutura principal do vírus. Ok, pessoal? Bom, então com isso encerramos aí o nosso último vídeo deste plano de ensino tutorado, que é o PET, né, de biologia, com 4 vídeos aí, um vídeo para cada semana, corrigindo e comentando as questões. Beleza, pessoal? Até mais então, até o nosso próximo vídeo aí. Espero ter ajudado vocês. Caso tenha alguma dúvida, poste para mim lá na sala ou até mesmo no aplicativo aí Conexão Escola que eu respondo para vocês. Beleza? Então até mais, até o próximo vídeo.